A resolução de questões é uma oportunidade para aumentar o conhecimento em relação à hanseníase. Qual teste clínico não tem indicação na hanseníase? Alternativa A: teste da pilocarpina. B: teste da histamina. C: teste de Asboe-Hansen. D: teste de sensibilidade. Vamos ver cada um destes testes. Teste da pilocarpina. O teste da pilocarpina é um teste para avaliação do suor numa lesão suspeita de hanseníase. A pilocarpina é uma droga parasimpático-mimética, ou seja, ela tem efeitos semelhantes ao da acetilcolina, ativando o sistema parasimpático para aumentar a produção de secreções das glândulas exócrinas do organismo. E ela, quando aplicada na pele, ela induz a transpiração, induz a sudorese. E essa é uma situação que é prejudicada no caso da hanseníase. A gente sabe que as manchas da hanseníase, as lesões de hanseníase, elas são anidróticas ou hipoidróticas. Elas não produzem ou produzem menor quantidade de suor. Como que é feito esse teste? Deve-se injetar 0,2 ml de uma solução de nitrato ou cloridrato de pilocarpina a 1 ou 2%. Nessa região, então, a gente tem aqui no dorso do pé esquerdo uma mancha suspeita de hanseníase, uma mancha hipocrômica, e no dorso do pé direito, nenhuma mancha. A gente vai injetar a pilocarpina nesta mancha ou fora da mancha, a gente injeta na mancha e também fora da mancha ou no pé contralateral, para a gente fazer a comparação da resposta ao teste dentro e fora da lesão. Depois que faz a aplicação da pilocarpina, pincela Lugol. Lugol é o iodo. E vai pulverizar o amido. O amido é a maisena que a gente tem no supermercado. Depois de 1 a 2 minutos, o que vai acontecer? A pilocarpina vai induzir a glândula sudorípara, através de receptores muscarínicos, a liberar suor. E aí, quando o suor ele reage com uma solução de Lugol com amido, ele vai mudar a cor branca do pó de amido para uma cor violeta. Então a gente pode observar que no pé que tem a mancha da hanseníase não tem transpiração, o pó continua branco. E na mancha perdão, e no outro pé que não tem a mancha, onde tem o amido e aquela reação com o Lugol, vai começar a produzir suor. E aí o que acontece? Aquele pó branco, ele começa a mudar para uma cor violeta. E a gente fala que o teste da pilocarpina ele está alterado no pé esquerdo. Ele está alterado porque não tem a produção de suor. Esse teste ele foi descrito há muitos anos atrás por Jurgens e Milner, que é o nome desses autores, né? Não sei se eu pronunciei correto, mas dois outros autores que modificaram e que indicaram o teste para uso na hanseníase, que foi Dubos e Dejot. Existem vários artigos falando do teste da pilocarpina na hanseníase, mas todos estes são artigos muito antigos. Até fiz questão de destacar em negrita aqui, ó, 1938, 1939, 1976, 1984. O teste da pilocarpina, ele não é aplicado na prática clínica atualmente. A gente tem outros testes para avaliação da sudorese, como, por exemplo, o teste do iodo amido, que a gente faz sem a aplicação da pilocarpina, a gente pede para o paciente fazer uma atividade física, correr, fazer polichinelo, ou mesmo o teste da alizarina. Então, o teste da pilocarpina ele pode sim ser usado na hanseníase. Teste da histamina. O que é o teste da histamina? A gente vai pegar e vai tem uma mancha suspeita de hanseníase. A gente vai pingar uma gota de uma solução de histamina sobre essa mancha hipocrômica e na periferia ou numa área distante, que nem a gente fez o teste da pilocarpina. Só que a gente não vai injetar a histamina na pele, a gente pinga uma gota sobre a mancha. E aí eu vou pegar uma agulha e vou fazer uma escarificação, vou fazer umas ranhuras dentro daquela gota. Para quê? Para a histamina, para aquela solução de histamina, para ela ser absorvida na pele. E conforme ela é absorvida, ela vai induzir uma reação. Ela vai ativar os vasos dérmicos e vai provocar uma vasodilatação. Isso leva a uma reação que é chamada tríplice reação de Lewis. A gente vai ter aquele eritema imediato, a gente vai ter um eritema reflexo e, por último, uma formação de uma pequena pápula.
Só que qual que é o grande problema? Apesar de ser um teste simples e prático, a realização deste teste da histamina, que a gente fala da histamina exógena, que eu vou precisar da solução de histamina, vai esbarrar numa dificuldade imensa, que é o acesso para essa solução. A gente não encontra mais com facilidade a solução de fosfato ou cloridrato de histamina para fazer esse teste. Nem mesmo nos centros de referência de hanseníase a gente não mais encontra a solução de histamina. E para uma forma prática para avaliar o teste da histamina é fazer o teste da histamina endógena. A gente tem histamina dentro de mastócito. Eu consigo usar aquela histamina para reproduzir essa reação de Lewis e para buscar alteração na mancha da hanseníase. Como que eu faço? Eu vou pegar e vou evitar aquelas micropunturas. Olha só, uma outra forma simples e prática de avaliar, então, a capacidade de reação dos vasos dérmicos à histamina, sem inconveniente do desconforto daquelas ranhuras que eu teria que fazer com a agulha, que nem eu disse no slide anterior, eu posso fazer um dermografismo. Eu vou pegar um objeto rombo e vou fazer um rabiscão, vou rabiscar a pele do paciente, passando esse rabiscão dentro daquela minha mancha hipocrômica. E aí o que que vai acontecer? Eu vou liberar a histamina vai chegar lá no meu vaso da derme, vai disparar um impulso elétrico, uma sinapse, vai chegar lá no vaso e vai abrir o vaso. O meu vaso da derme vai ter uma vasodilatação, vai encher de sangue e vai ficar toda vermelha a área. Só que no caso de uma lesão de hanseníase, uma mancha de hanseníase, o nervinho da pele vai estar corroído, vai estar prejudicado. Então, aquele efeito da histamina na sinapse para disparar aquele impulso elétrico para chegar no vaso e vasodilatar não vai acontecer, vai estar prejudicado. E aí o que que acontece? O vermelhão, ele acontece fora da mancha hipocrômica. E aí não é a mancha que fica mais branca. Na verdade, o vermelhão em torno daquela hipocromia destaca mais a mancha. E aí a gente tem o teste da histamina aqui. Então a gente faz quando eu faço o dermografismo, eu rabisco com objeto rombo aquela região de uma mancha suspeita, eu vou liberar a histamina e vai ter uma vasodilatação dérmica na periferia da mancha. Não é a mancha que fica mais branca, é o entorno da mancha que fica mais avermelhado. E esse vermelhão em torno da mancha destaca mais a hipocromia. Então, o teste da histamina pode sim ser usado para avaliar a hanseníase. E o teste de Asboe-Hansen, o nome Hansen, será que ele é usado na hanseníase? Na verdade, não. O teste de Asboe-Hansen é uma variante do sinal de Nikolsky. O sinal de Nikolsky, ele é um teste clínico muito importante, tem um valor na semiologia muito grande, porque ele ajuda a pressupor o nível de lesão, o nível de clivagem nas buloses. E eu consigo diferenciar com esse teste um pênfigo de um pênfigoide. O teste de Nikolsky é o seguinte: eu tenho uma bolha, eu vou pegar e vou fazer um puxão na pele da lateral daquela bolha, na região perilesional, em torno da bolha. Quando eu faço isso, a pele descola. Isso é o sinal de Nikolsky. Já o sinal de Asboe-Hansen, que é uma variante, ele é feito da seguinte forma: eu vou pegar aquela bolha e vou pressionar no sentido vertical. Quando eu faço aquela pressão vertical na bolha, se a minha clivagem for na epiderme, se for um pênfigo, aquela bolha ela vai correr para o lado. Então a gente fala que o sinal de Asboe-Hansen está presente, que aí isso é uma clivagem alta que significa um pênfigo. Já nos pênfigoides, que a clivagem é mais baixa, é na camada basal, o que que acontece? Eu não vou ter esse descolamento com facilidade. Aí o sinal de Asboe-Hansen ele está ausente. E aí só um detalhe de literatura. O sinal de Asboe-Hansen é variante do Nikolsky, mas na literatura ele também é chamado de sinal de Nikolsky II, segundo, Nikolsky II. Então, o teste de Asboe-Hansen ele não é usado na hanseníase, mas sim é usado nas buloses. E o teste de sensibilidade, acredito que ninguém teve dificuldade nessa alternativa, que sim, é o teste mais famoso, vamos dizer assim, para o caso de avaliação da hanseníase. As pessoas conhecem muito a hanseníase como manchas com perda de sensibilidade. O teste de sensibilidade é uma ferramenta muito importante no diagnóstico da hanseníase, porque são alterações comuns na doença. E lembrar sempre que é importante avaliar a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa.
uma única já é suficiente para dar o diagnóstico, uma única alterada já é suficiente para dar o diagnóstico de hanseníase. Mas é importante que sejam avaliadas todas elas. Então, qual teste clínico não tem indicação na hanseníase? Alternativa C, teste de Asboe-Hansen. Como considerações finais para essa questão, importante o conhecimento dos testes clínicos, teste do suor, da histamina, da avaliação das sensibilidades. A gente tem vários outros, como estesiometria, palpação de nervos, né? Geralmente, as desautonomias precedem a perda de sensibilidade. Você sabia que a alteração da histamina, a alteração do suor, acontece geralmente antes da perda de sensibilidade? Sabia dessa? O sinal de Nikolsky e de Asboy-Hansen são testes clínicos de buloses para avaliação de pênfigo e pênfigoide e não tem nada a ver com a hanseníase. E a hanseníase é uma doença primariamente neurológica. Os sintomas de neuropatia precedem as manchas na pele e é uma doença muito comum em todo o Brasil. A gente não pode esquecer de colocar a hanseníase na investigação de pacientes com neuropatia, na investigação de pacientes com manchas na pele, sempre tem que lembrar da hanseníase. Este slide é para mostrar os números da hanseníase. Apesar de os dados oficiais indicarem uma queda do número de hanseníase, a gente vê na prática, na verdade, um número enorme. A gente vê aumento de casos de hanseníase. Quem trabalha sério, quem faz busca ativa, vai ter um grande aumento de número de casos. Isso porque o problema não está na falta de notificação, mas sim na falta da capacidade em diagnosticar esses casos de hanseníase precocemente. E eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem em todas as minhas redes sociais. E a partir de hoje a gente vai fazer todo dia discussão de casos aqui para aumentar o interesse na hanseníase, para aumentar o conhecimento, a conscientização. Convide todos os seus amigos, vem aqui para o canal, já senta o dedo aqui no like, no curtir e compartilha com todos os seus grupos de WhatsApp, da família, de amigo, do trabalho. Até a próxima questão.